Então, hoje é o dia 17 de março. Bom dia a todas, oficialmente. E hoje nós vamos começar o nosso terceiro dia de leitura do livro E Natalidade. Mas antes, a gente faz sempre um pequeno apanhado do que vimos no dia, na terça, na semana anterior. E dessa vez, o convite era para fazer uma meditação sobre a Madonna Sistina, né? Que foi exatamente esse capítulo que ele vai falando aqui sobre a Madonna Sistina. Então, eu não vou descrever a Madonna Sistina do jeito que está lá, porque eu acho que isso tem que ser uma vivência aos poucos que a gente vai adquirindo, e também não é minha competência. Da minha competência, eu teria que ficar lendo aquilo lá. Então, mas vou fazer um pequeno apanhado só para a gente entender a importância desta pintura de Rafael, eh, dessa pintura de Rafael, na inatalidade, né? Para esse tema que a gente está estudando agora, né? Então, Rafael pintou, a Madonna Sistina quando ele tinha 30 anos, e não existe nenhum esboço de como ele foi fazendo isso. Mas durante a leitura a gente viu que tem um impulso aí, interior, um impulso espiritual interior para que ele fizesse essa pintura, né? Então, essa Madonna Sistina então trata da chegada do Cristo na Terra como filho de Maria e tipifica toda a gênese humana. Então, onde o menino Jesus é o representante da infância e da humanidade. É o mistério do vir a ser do ser humano, acompanhado por forças espirituais da Terra. Então, Steiner diz que é a representação do nascimento supracorpóreo do elemento anímico a partir do éter das nuvens e não do aspecto da encarnação, né? E aí tem aquela autora Nelly Sachs, em 1946, que escreveu, durante a Segunda Guerra Mundial, 13 poemas que ela chamou de coros. E ela fala que a Madonna Sistina inaugura o devir humano. Ela diz que a Madonna Sistina, então, é o coro dos não nascidos. E o Steiner fala, no século XX, chama a atenção do caminho dos não nascidos para essa dimensão do destino individual de cada alma que tem um sentido aqui na Terra. Então, nesse sentido, a Madonna Sistina, nesse sentido, a gente percebe a importância da Madonna Sistina de Rafael, né? Então, com certeza é um convite à contemplação, porque cada vez mais, com a nossa observação, coisas vêm, né? Acho que alguns achados a gente encontra aí, mas é um trabalho individual. Tudo bem? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Nina, quer falar alguma coisa? Não. Tá. Oi, Ana, bom dia. E a Ana Rita também chegou agora, bom dia. Muito bem, então agora a gente está na página 41 no meu livro, e o capítulo é A Alma Humana e o Cosmo, da vida antes da concepção. E aqui tem um textinho de Rudolf Steiner que diz o seguinte: mas, com a visualização do que acontece com o ser humano entre a morte e o novo nascimento, o que pode crescer é o sentimento de responsabilidade que nos diz:
Devemos realmente nos esforçar para que também na existência terrestre sejamos dignos de ser homens, pois toda a importância da condição humana é medida pelo trabalho dos deuses sobre os seres humanos entre a morte e o novo nascimento. Então, entre a morte e o novo nascimento, nas esferas superiores, nós seremos julgados pelas ações que fizemos aqui na Terra, né? Segundo o que Steiner fala. Vamos encontrar logo de cara com os anjos, arcanjos e arqueus, que são os juízes do cosmos. Muito bem. Aqui tem um desenho de lousa do Rudolf Steiner, que ilustram essas palestras. Vou começar a ler, então. Este é o pensamento mais radical que deve penetrar na humanidade atual, que o ser humano não deve ver a sua vida física meramente como uma preparação para a vida após a morte, mas que também deve encará-la como a continuação de uma vida espiritual anterior ao nascimento. Então, de uma pessoa preguiçosa que não quer fazer nada, ele se torna uma pessoa que sabe que tem algo a realizar na Terra, que tem uma missão. Enquanto esse pensamento não conseguir permear as pessoas, será inevitável que elas mergulhem no materialismo. O eu, o fundamento eterno do ser humano, diz Rudolf Steiner, não vem apenas uma vez à Terra, mas muitas vezes, sofrendo e construindo destino na execução de seu ulterior desenvolvimento e buscando compensar o que ainda não foi alcançado no passado, no espaço entre o eu e o tu, no trabalho na Terra. Diferentemente do que acontece no século XXI, a ideia de reencarnação quase não era socialmente aceitável durante a vida de Rudolf Steiner. Mesmo assim, a elaboração, a formulação e a defesa de uma doutrina altamente diferenciada sobre a encarnação e reencarnação pertenciam às suas tarefas de vida e de atuação mais íntimas. Reencarnação e karma e sua importância para a cultura contemporânea, assim Rudolf Steiner sobrescreveu palestras sobre esse tema e em sua obra seminal Teosofia, livro que publicou em 1904, há um capítulo notável intitulado por ele de A Reencarnação do Espírito e o Destino, onde, no fim, faz uma descrição tão sutil quanto abrangente e conclui: três coisas condicionam o rumo da vida de um ser humano entre o nascimento e a morte. E com isto, ele é triplicemente dependente de fatores situados aquém do nascimento e além da morte. O corpo está sujeito às leis da hereditariedade. A alma está sujeita ao destino criado pelo próprio ser humano. E o espírito obedece às leis da reencarnação, das repetidas vidas na Terra. A individualidade do ser humano, sua espiritualidade individual, repetidamente se volta para a Terra e se encarna em um corpo, em uma família, em um país e em uma época. Encarnado, o eu realiza sua biografia terrena em vivências e experiências que são parte de seu destino, mas que também criam um destino novo na existência anímico-espiritual. Voltando para a Terra, a alma procura experiências de compensação e correção, que são os resultados e as consequências de sua última existência terrena, e por conseguinte também as pessoas com quem outrora esteve ligada, para se engajar ativamente junto a elas e com elas, sob a forma de relacionamento e em trabalho conjunto.
As pessoas às quais a alma esteve ligada numa vida deverão ser reencontradas por ela numa vida subsequente, porque os atos ocorridos entre elas devem ter suas consequências. Tal como a alma isolada, também as almas ligadas a ela procuram reencontrar-se no mesmo período. A vida da alma é, portanto, um resultado do destino que o espírito humano cria para si mesmo. O que agora é anseio, tornar-se-á vontade. O que agora é vontade, tornar-se-á força. Após o grande e rico silêncio, força que cria o que se quer, querer que dessa criação novamente nos leva adiante. Segundo Rudolf Steiner, o espírito humano está na Terra para ativamente poder coletar experiências e passar por processos de transformação que só podem ser realizados na Terra. Esse desenvolvimento e amadurecimento é o objetivo da sua existência terrena, a tarefa e o conteúdo de sua encarnação, um desenvolvimento que ocorre por meio de alegria e sofrimento, na realização do trabalho, da atividade sensata, do encontro com outras pessoas. Rudolf Steiner disse uma vez aos professores da escola Waldorf de Stuttgart: queremos trabalhar, deixando fluir para o nosso trabalho aquilo que, partindo do mundo espiritual de maneira anímico-espiritual e também de um modo físico-corpóreo, quer tornar-se entidade humana em nós. Tudo bem? Rudolf Steiner descreveu que entre duas encarnações de uma individualidade se situam longos períodos, muitos séculos, frequentemente mais de um milênio. A alma espiritual individual retorna apenas quando as condições na Terra, a cultura e as formas de vida da civilização se transformaram fundamentalmente e dentro das quais a biografia pode e deve estruturar-se de uma nova maneira. Entre as encarnações, a individualidade do ser humano vive no cosmos, não no espaço cósmico vazio conhecido pela física, mas na pura temporalidade, em outras esferas de forças e de encontros, determinadas e impregnadas por uma elevada espiritualidade. O desprendimento das condições terrestres por meio do evento da morte da última vida passada não é fácil e requer um longo período de desabituação. Rainer Maria Rilke escreveu no início de 1912, no castelo de Duino, certamente é estranho não habitar mais a terra, não mais exercitar hábitos mal aprendidos, não dar às rosas e a outras coisas promissoras o significado do futuro humano, não mais ser o que éramos em mãos infinitamente ansiosas e mesmo deixar de lado seu próprio nome como um brinquedo quebrado. Estranho não continuar desejando os desejos. Estranho ver tudo que estava relacionado flutuando solto no espaço. E estar morto é cansativo e cheio de recuperação, de modo que gradualmente se sente um pouco de eternidade. Rudolf Steiner descreveu esse processo em detalhes e com precisão por meio de sua pesquisa científico-espiritual. O arrebatamento do homem da terra, assim como o processo de recuperação. Rilke. Na verdade, na primeira fase após a morte terrestre, que frequentemente dura décadas, a alma humana percorre novamente sua biografia em direção retrógrada, recordando a vida do momento da morte até o nascimento. Porém, a partir da perspectiva dos outros, seus contemporâneos,
aquelas pessoas em cujas vidas interferiu de forma boa ou má, com alegria ou tristeza. A visão interior da própria vida, centrada na própria percepção e perspectiva, transforma-se naquela do entorno, da esfera social. As experiências feitas desse modo são intensas, de forma que essa vida após a morte é vivenciada interiormente, como muito mais intensa, mais substancial, mais real que a vida terrena, que parece ser como um sonho. Já esses processos, durante o primeiro distanciamento da existência terrena, mantêm a alma humana em conexão espiritual e anímica com a Terra. O falecido, conforme Rudolf Steiner já desenvolve nesse período, o desejo poderoso de no futuro compensar tudo o que ainda não foi capaz de realizar ou deixou de fazer, ou também pelo que tenha causado dor, além dos eventos de fracasso com que se defronta nas almas dos outros. Nas décadas e séculos seguintes, esse desejo passa por vários níveis e transformações, porém já se encontra como decisão ao fim da primeira etapa pós-morte. Os acontecimentos de recuperação a partir da vivência, da experiência dos outros, ocorrem, segundo Rudolf Steiner, na esfera da Lua. Portanto, em um mundo de forças que está relacionado com com a essência da lua cósmica, que não é idêntica à sua extensão espacial. O caminho da alma humana da Terra para o cosmo passa por várias esferas como processo de uma expansão gradual, também no que diz respeito à vivência interior. Aos poucos, nós nos ampliamos para o interior das esferas do universo. O que percebemos como nós mesmos torna-se cada vez maior. Na Terra, na situação da encarnação, a consciência humana está ligada ao corpo e é marcada por ele. Trata-se de uma consciência vinculada aos órgãos e se identifica amplamente com o corpo, meu coração, meus pulmões. Por outro lado, o caminho da alma para o universo leva a uma consciência periférica cada vez mais ampla, que sabe que está unida às esferas de forças pelas quais a alma passa e nas quais ela vive. Esse caminho, conforme Rudolf Steiner, significa ao mesmo tempo uma adaptação à dimensão das hierarquias, desde os anjos até os serafim, na região de seres espirituais elevados que dão apoio ao cosmo e o determinam. Eles participam de forma central da estruturação da biografia pós-morte da alma humana, julgando, transformando e construindo. Rudolf Steiner já falou de um juízo de valores cósmico, formado pelos anjos, das ações do ser humano, tendo em vista a esfera lunar percorrida inicialmente, mas também do fato do ser humano deixar para trás nessa região seus atos impróprios, os resultados de suas fraquezas e erros, enfim, o seu lado mau. A penetração no cosmos e em sua espiritualidade é um processo de purificação, mas também de despedida e desapego. O que o ser humano segrega na esfera da Lua e no estágio subsequente de Mercúrio são aspectos de seu próprio ser, mesmo que pertençam ao reino sombrio da própria existência. Ao passar pela região de Mercúrio, o ser humano se desprende daquilo que o marcou física e animicamente devido a doenças, enfermidades pelas quais passou ou sofreu em sua última biografia na Terra, e suas consequências. Desligado das fraquezas do mal e das fraquezas da doença, ele alcança, conforme Rudolf Steiner, a esfera de Vênus, o elemento do mais puro amor, que ele, como ser humano mutilado,
necessariamente precisa para poder seguir adiante na direção do sol espiritual, onde ele permanece o tempo mais longo da sua existência pós-morte, e assim também de sua existência pré-natal. Na região do Sol, sua essência é fortalecida naquilo que, como qualidade do bem, estava e está ligado à sua existência, também com aquele aspecto bom que vivia incipientemente nele de modo terreno, de maneira meramente intencional, ainda não realizado. Tudo bem? Na região do Sol, tudo que o ser humano trouxe como boa intenção, mesmo que fosse no menor dos pensamentos, começa a ser realidade, para a qual os exousié, dinamis e quiriótites então olham. Assim como temos o bem dentro de nós e pudemos pensar, sentir e vivenciar, assim somos vistos pelos seres da região do Sol. Portanto, no mundo do Sol, o bem torna-se realidade pela convivência com essas entidades. Não conseguimos entender a linguagem dessas entidades se não pensamos coisas boas. Não podemos estar na presença delas se não realizamos coisas boas. Tudo isso é realidade na região do Sol, como efeito real de nosso bem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aqui está fazendo as citações, né? O Sol é a esfera do futuro e da liberdade, região da segunda hierarquia, que está intimamente ligada ao ser Cristo. A esfera solar é bondade pura, bondade irradiante, luminosa. Nela não há lugar para qualquer tipo de mal. Então, o mal não entra a partir do Sol, tudo fica para baixo. O mal fica para baixo, né? Fica naquele pacotinho kármico que a gente pega na volta. Mas no Sol só entra aquilo que é bom. A vida terrena do ser humano é extraordinariamente curta em relação aos períodos da existência pós-morte ou pré-natal. Ao mesmo tempo, é única e cria os pressupostos e as condições para aquela existência puramente espiritual que a alma humana vive e experimenta no cosmos. Na esfera do Sol, a alma trabalha, conforme Rudolf Steiner, construindo seu futuro destino com os seres da segunda hierarquia. Os Quiriótetes, Dinamis e Exousié, na terminologia do esoterismo cristão, mas também com a essência de outros falecidos com quem ela está ligada. O que começa na região do Sol espiritual é a formação de um modelo e arquétipo da próxima existência terrena, o que significa do futuro corpo e das constelações da vida. Sobre a formação espiritual da nova corporalidade física, sobre sua imagem primordial e modelo, que só adquire substância terrena muitos séculos depois, após a concepção. Rudolf Steiner falou muitas vezes e com palavras penetrantes. Por estranho que possa parecer, tecer o corpo físico humano como germe espiritual a partir da imensidão cósmica é a obra maior e mais significativa que pode ser concebida no universo. Pois, na verdade, por menos que observemos aqui na Terra com a nossa consciência comum, esse corpo humano é a coisa mais complicada que existe no universo. Não há Não há nada mais sublime na ordem cósmica, senão justamente tecer o ser humano a partir de todos os ingredientes do cosmos. O trabalho executado pelo ser humano em associação com as entidades espirituais superiores é uma obra grandiosa e majestosa, realizada em relação ao mistério do ser humano. E daí lá atrás, no 95, acho que tem alguma coisa escrita. Vamos ler? Na página 109.
Então, tem aqui o GA 218 e depois, sobre a singularidade, sobre a grandiosa dimensão do corpo humano, tanto do ponto de vista micro quanto macrocósmico, o Dov-Steiner falou em inúmeras conferências. Em maio de 1923, ele disse em considerações que fez sobre a alma humana e a formação do germe espiritual na existência depois da morte na esfera solar. É maravilhoso o que enxergamos quando podemos admirar, por exemplo, uma bela paisagem. É maravilhoso o que enxergamos quando podemos observar o céu noturno estrelado em todo o seu esplendor. Mas quando contemplamos o que está no interior do ser humano, não com o olhar físico do anatomista, porém com o olhar espiritual, quando contemplamos um pulmão humano, um fígado humano, desculpem-me por citar todos esses órgãos, quando contemplamos todos esses órgãos com o olho espiritual, trata-se então de universos enrolados. Diante de todo o esplendor e maravilha dos rios e montanhas exteriores do mundo terrestre, diante de toda essa magnificência exterior, tudo o que está contido no interior delimitado pela pele do ser humano, mesmo que apenas como organização física, ainda tem uma magnificência mais sublime. Não é o caso de ser menor que o espaço cósmico, aparentemente tão grande. Se os senhores conseguirem perceber o alcance do que está contido em um único alvéolo pulmonar, isso é mais imponente do que o que se encontra nos majestosos maciços dos Alpes, pois o que está no interior do ser humano é, na verdade, todo o cosmo espiritual. Na organização interior humana, temos uma imagem de todo o cosmo. Conferência de maio de 1923, GA 226. Posso fazer uma pergunta? Primeiro, lindo esse trecho, hein? O trecho é lindo. Sim. Helena, por exemplo, no Sol você já está sendo preparado para a próxima vida. Seria isso? Então, no Sol começa um trabalho de todos os seres, pelo que eu estudei, né? Um trabalho de todos os seres espirituais, junto com as pessoas, não só as de sangue, mas aqueles encontros que você vai ter aqui, na formação, até onde eu estudei, é da cabeça. Aqui ele está falando de todos os órgãos, né? Então, todos trabalham na cabeça, na formação da cabeça do ser humano. Mas não existe espíritos que não querem voltar? Como é que funciona? Porque todos nós passamos por todas essas esferas, certo? Independente da nossa trajetória, não é isso? Então, independente da nossa trajetória, assim, até o Sol, por exemplo, Sim. suicidas, até onde eu estudei, os suicidas não passam para a esfera do Sol, né? Não passam. Estou confusa. Quer dizer que a nossa trajetória determina a trajetória depois da morte. Com Porque certeza, a nossa trajetória determina a nossa trajetória depois da morte, com certeza. se passar uma vida bem rasa, a gente não sai da Lua. Então, isso eu. Faz essa volta toda. Tem as palestras do Steiner que vai falando sobre isso. Então, até onde eu estudei, então, o que vai acontecer com as pessoas que não querem voltar ou com as pessoas que vão ficar em esferas mais baixas, eu realmente não sei. O que eu entendo é que você vai passando por todas essas esferas, né? A esfera da Lua, onde você é como se aquilo que tivesse dentro de você se voltasse agora para fora. Então, aquele seu mau pensamento, isso fica, é como se você fosse virada do avesso. Tudo aquilo que estava guardadinho, isso vai ser virado do avesso, e isso vai ser explícito agora, né?
Então, por exemplo, ele fala que se você deu uma bofetada em alguém, você vai sentir em você essa dor, porque é isso que vai te mobilizar para ser melhor e fazer algo melhor, né? Então, na esfera da Lua, você faz toda essa purificação, vamos dizer, né? E esse entendimento de que você não está mais no mundo terreno e que você não modifica mais nada, você só modifica na Terra. Lá você só vai fazendo essa limpeza e vai se reformulando para uma próxima vida. Então, até onde eu entendo, e daí quando fala em Mercúrio, é assim: Mercúrio tem a ver com tudo aquilo que você prometeu e não cumpriu, né? Isso vai ser mostrado em Mercúrio, e todas as doenças. Qual o motivo das doenças? Se eu tenho uma, sei lá, uma enxaqueca, algo crônico, o que estava por trás disso? Então, a gente vai fazer essa compreensão e essa. Vênus tem a ver com essa questão mais da religião, né? Que tipo de religião você estava vinculada aqui, né? Credos, os seus credos aqui, os seus ideais, não? E daí, quando você chega no Sol, até onde eu compreendo, tudo que não é bom fica aí, né? Então, fica no seu pacotinho kármico, que na descida você vai pegar, e isso faz parte, vai fazer parte do seu próximo destino. E, e no Sol, então, tem uma certa benevolência, né, que eles dizem, dos seres espirituais. Porque, assim, a sua intenção, imagine, não sei se para vocês já aconteceram, você vai toda cheia de intenção para ajudar, tentar ajudar alguém e dá uma porcaria só, porque a pessoa entende de forma diferente. Então, no Sol, a gente tem essa. A nossa intenção é levada em conta. A sua boa intenção é levada em conta, né? Então, não, então nesse sentido, e a partir daí a gente vai passar por outras esferas, que eu acho que ele deve falar aqui, eu não sei, eu já li isso, mas não me lembro mais. E então, até onde eu sei, os suicidas não passam para a esfera do Sol. Mas é algo que é um mistério, assim, porque eu também não consigo entender e nunca li nada mais profundamente como é que vai, o que vai ser feito dessas almas, não? Não, não sei. Precisaria, eu não, de verdade, não, a gente precisaria ver melhor Eu isso. nem pensei nos suicidas, eu pensei naqueles que não querem voltar, né? Porque quando Tá, nos outros livros a gente assim até se encontra do Cristo para saber todo esse processo, se muita coisa acontece, né? sim. Para ter essa tomada de decisão. Mas deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, assim, por cada esfera que você passa, você pode ficar um maior ou menor tempo de acordo com o que você precisa se lapidar para a próxima vida. Seria isso? É. Até onde, até onde eu entendo cada um vai ficar o tempo necessário. Tem um período do cama louca, que a gente fica um terço da vida, Tá. viveu aqui, Uhum. e o cama louca, em algumas palestras, é só a esfera da Lua, em outras palestras, ele diz que vai até Vênus. Então, também Nossa. não sei, né? Mas a gente, principalmente na volta, o que eu entendo é que a gente vai ficar o tempo necessário em cada esfera, de acordo com aquilo que você precisa trazer para a Terra, para a sua tarefa terrena, né? Da sua próxima tarefa kármica, né? Mas tudo isso, né? A gente fala assim, parece tão simples, né? É. 2 são 4, mas não é bem assim, né? O tempo lá é totalmente diferente do tempo daqui, né? Então, por exemplo, o meu pai.
morreu com 93 anos. Então, o tempo de vida no cama louca seria 31 anos, mais ou menos. Ele morreu faz quanto? Uns 10 anos? Há uns 10 anos? Então, ele teria mais, ele ainda estaria no cama louca, né? Mas tudo isso é a nossa cabeça racional. Eu não entendo esse tempo de lá. A gente não entende esse tempo de lá, né? Então, é assim, a gente estuda para para dizer eu não sei é de nada, não é? É, É verdade, a gente não sabe nada, mas acho que a gente estuda para tentar mudar as nossas ações aqui na Terra, né? Porque quando você lê isso, você pensa o quanto você tem que mudar, né? Porque a sua é, oportunidade de mudar é aqui, né? é exatamente. Eu não entendi, Lívia, qual é a pergunta? Onde estão essas palestras? É isso? Do Steiner? Então, ele está espalhada em vários lugares. Na teosofia tem muita coisa, na ciência oculta tem muita coisa. Nós vamos, depois desse livro, ler os livros recém-traduzidos pela doutora Sônia, que deve ter muita coisa. Tem um livro que chama Karma e Reencarnação, um livrinho azul. Então, tem muita literatura aí. Fala, Cíntia. Eliana. Só um minutinho, Luciane. Deixa a Cíntia. Uhum. Fala, Cíntia. Completando o que a Ana Rita falou da última parte, né? Eu penso assim que quando a gente começa a estudar, né, e pensar sobre essas coisas, aí o dia, né, cada dia da gente acho que muda, né? Ele se torna uma oportunidade maravilhosa de você estar aqui, assim, acho que é uma libertação, assim, sabe, um pouco dessa transitoriedade, né? O que eu não gosto, o que eu gosto. Você começa a olhar tudo com um olhar de como se aqui fosse o último dia, assim, né? Por causa dessa consciência que você fala assim, não, mas aqui é a oportunidade que eu tenho para fazer, né? Para melhorar, né? Aqui na Terra é essa oportunidade para fazer e melhorar. Exato. É como se a gente tirasse os óculos distorcidos que a gente tem às vezes, né? Começasse a enxergar tudo assim, nossa, tudo é um diamante, tudo tá pronto para ser, eu posso fazer alguma coisa, né? Eu acho que isso é meio que libertador, assim, né? Em partes. Sim. E eu, Assim, e a eu, gente fica, eu fico feliz, assim, eu acordo todo dia, muitos dias, sem a, parece uma louca, assim, né? Porque por dentro eu falo, nossa, é um verdadeiro reconhecimento, assim, de você falar, que bom que eu tô aqui ainda, né? Se eu morresse hoje, eu ia morrer feliz. Aí meus filhos falam, nossa, mãe, não fala assim que você vai morrer. Mas de vez em quando, assim, eu falo, né, então, sei lá, não dá nem para explicar, assim. sim. Tem desafios, claro, né? Mas Uhum. é isso. Luciane. Na verdade, eu só queria saber qual que é o próximo livro. Ah, Porque esse vai acabar rápido. não, talvez não, viu? O próximo Ah, livro são as Observações Esotéricas de Relações Kármicas, o volume um. obrigada. Podem repetir, por favor? O nome? A gente põe lá, tá bom? Ah, vamos ler mais um pouquinho? Então, a forma espiritual do corpo físico. E tem uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção, que muitas vezes quando Steiner coloca corpo físico, ele está se relacionando à cabeça, viu? A forma espiritual do corpo físico, que Rudolf Steiner também chama de germe espiritual, em contraste com o germe físico dos pais, é um enorme tecido de grandeza e grandiosidade cósmica, cuja real criação precisa realizar-se. Nós tecemos a humanidade a partir do cosmos. Nenhum ser humano é capaz de fazer isso a partir de si.
Mesmo assim, a alma humana da individualidade terrena falecida está ativamente envolvida no processo criativo, em um laborar abençoado, juntamente com a espiritualidade do cosmos. Rudolf Steiner escreveu: durante o período pré-terreno, o ser humano está na vivência da configuração cósmica, que é o germe espiritual de seu futuro organismo físico. Essa configuração espiritual é vivenciada de forma contemplativa, formando uma unidade com todo o cosmo espiritual, e se revela ao mesmo tempo como o corpo cósmico do próprio ser humano. Este sente o cosmos espiritual como constituindo as forças de seu próprio ser. Toda a sua existência consiste no fato de ele se vivenciar nesse cosmos. No entanto, ele não apenas vivencia a si mesmo, pois essa existência cósmica não o separa da outra vida do cosmo, como faz mais tarde o seu organismo físico. Ele se defronta com essa vida em uma espécie de consciência intuitiva. A vida de outros seres espirituais é ao mesmo tempo sua vida. O ser humano tem sua existência pré-terrena na vivência ativa do germe espiritual de seu futuro organismo físico. Ele mesmo prepara esse organismo no mundo espiritual, atuando sobre o germe espiritual com outros espíritos. Assim como durante a existência terrena, ele tem diante de si um ambiente físico que se apresenta através de seus sentidos e é ativo nele. Assim, ele tem diante de si, em sua existência pré-terrena, em espírito, seu organismo físico em formação. E sua atividade consiste em participar dessa formação, assim como sua atividade no mundo físico consiste em participar da formação das coisas físicas no mundo exterior. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. A forma do ser humano que assim se desenvolve está centrada na cabeça, tá vendo? E tem uma qualidade de humanidade. O germe espiritual, o organismo físico que está se formando no espírito, é, segundo Rudolf Steiner, na qualidade de configuração espiritual do corpo físico, de um certo ponto de vista, genérico e supraindividual, embora deva ser sempre reconstruído ou tecido na conquista criativa de tornar-se humano. O germe espiritual somente adquire seu caráter cada vez mais individual quando passa pelos estágios cósmicos subsequentes, e então se torna o portador de uma existência terrena, futura e especial. É como se até o Sol fosse tudo uma coisa só, que a gente tivesse se sentisse esse pertencimento ao todo. E aí, a partir do Sol, que você vai sentindo essa individualidade, é isso? Não, é que daí você vai se individualizando cada vez mais, né? Primeiro, todos estão trabalhando nas cabeças um dos outros. E a descrição de algumas palestras é linda, né? Porque daí eles relatam que se ouve a música das esferas e que é algo extremamente grandioso quando todos trabalham juntos nas cabeças, né? E depois, com certeza, em outras esferas vai tendo algo mais, talvez, diferenciado. Então, até o Sol, todos trabalham por todos. E aí, a partir do Sol, é como se fosse um trabalho, começa um trabalho individual, é isso?
Não sei se é um trabalho, se a gente pode falar um trabalho Ah, individual. não é um ser individualizado, mas começa a criar um pouco mais de consciência, seria Eu isso? acho que ele vai falar aqui na frente, né? Então, em Marte, por exemplo, a gente vai entrar nessa esfera onde a gente. Acho que ele vai falar aqui na frente, não vou antecipar, mas vai entrar, vai encontrar com os seres de Marte, mas que são os seres da luta. Mas lá vai encontrar Buda, que traz o aspecto da compaixão para fazer esse equilíbrio. Vamos ver se ele vai falar na frente, tá? Na esfera do Sol, assim Rudolf Steiner descreveu em palestras do ano 1924, o ser humano vivencia não apenas seu corpo espiritual em desenvolvimento, mas também aspectos da sua vida futura, seus feitos e seus sofrimentos. Ele torna-se testemunha de realizações entre os espíritos da primeira hierarquia, os serafins, querubim e tronos, que realizam uma espécie de prenúncio e manifestação celestial do seu karma, configurando as consequências do mesmo de modo exemplar e arquetípico. Neles, em seu modelo divino, o ser humano vivencia sua história futura, o arquétipo de sua existência terrena do ponto de vista moral, seu futuro karma. Aí, serafim, querubim e tronos passam a viver, o que será o nosso destino quando descermos novamente à Terra, o que faremos de acordo com o destino. O ser humano vê seu futuro diante de si nas ações dos deuses, sob a forma de imagens e assim de maneira livre e não coerciva. Ao mesmo tempo, surge ou cresce sua prontidão para assumir seu próprio destino. Assimilamos com nosso karma, como nosso karma se realizará, porque primeiro nós os vislumbramos nos atos divinos dos serafins, serafim, querubim e tronos. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, por favor. Não, tudo bem. Uhum. Em seguida, as forças que moldam o destino se transformarão, como qualidade e capacidade, como talento e potencial prontidão, no corpo espiritual, em formação e suas constelações de vida, em um processo longo e sutil, no qual estão envolvidas outras esferas planetárias ou espiritualidades de Marte até Saturno. Então, quando ele fala aqui em serafim, querubim e tronos, ele já está falando de outras esferas planetárias, né? Marte está ligada a tronos, Júpiter aos querubins e Saturno ao serafim. Então, acho que ele só vai falar aqui até Helena, por favor, você poderia repetir? Marte, tronos. Marte, tronos, querubins, Júpiter, querubim. Não, a gente fala querubins no plural, mas é querubim. Tá, E serafim, Saturno. obrigada. Eu acho que ele não vai falar mais sobre essas esferas, tá? Ele citou aqui só. Em 1946, Nelly Sachs escreveu Coros após a meia-noite. Décadas antes, Rudolf Steiner designara o ponto de inflexão da biografia cósmica pós-morte e o renovado propósito de retorno à Terra com o nome de meia-noite cósmica. Gente, vamos parar, são 9h01. Eu tenho uma outra reunião agora, desculpem. Sem a Cris. Obrigada, eu também tenho que ir. Uma boa semana. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigada. Até semana que Tchau. vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos, boa semana. Tchau. Boa semana. Obrigada. Tchau, boa semana, gente.